De volta, chegou o momento da nossa entrevista do dia e o assunto da nossa conversa de hoje são as mudanças da lei trabalhista que já estão em vigor há 6 meses. Por causa dela, agora o Brasil integra a lista suja da Organização Internacional do Trabalho. Segundo a entidade, o país passou a violar as principais convenções trabalhistas do mundo. A polêmica reforma alterou mais de 100 leis já consolidadas e mexeu em direitos como férias e contratos de trabalho. Mas passados esses 6 meses, qual a avaliação sobre essas alterações? A quem ela beneficiou? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio do Manhã no Ar o advogado especialista em direito do trabalho, Enison Alcântara Barros. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Obrigado, Adriane. A reforma, ela gerou bastante polêmica pelo curto tempo em que ela foi discutida e aprovada, e teve uma medida provisória também que já deixou de ter validade, que implicou também diretamente em algumas mudanças na lei. Alguns cursos universitários aqui estão suspendendo temporariamente ou então diminuindo a quantidade de aulas de direito do trabalho, porque por conta dessa modificação para essa inconstância na legislação específica, né? Então, isso, claro, que para a gente, para o trabalhador comum, causa uma dúvida muito grande, né? O que está valendo, o que não está valendo, desde essas mudanças todas, né? Vamos começar, apesar de ter uma parte da medida provisória que acabou deixando de ter validade, a lei está, sim, em vigor e tem algumas coisas que permaneceram, né? Sim, de fato, né? A legislação, quando a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, entrou em vigor, pouco tempo depois veio a edição da medida provisória 808 para ajustar alguns detalhes que precisavam ser ajustados pelo anseio da sociedade, pelo repúdio que a própria sociedade recebeu essa legislação, principalmente a classe trabalhista, e ela veio esclarecer alguns pontos necessários, né? E regulamentar de forma diferente ou talvez até mais branda alguns direitos que foram mexidos de forma bem brutal, né? E essa legislação, ela passou por um período de ajuste pela medida provisória, não vingou, né? A medida provisória, ela perdeu sua validade em abril e voltou a regulamentação dada inicialmente pela reforma trabalhista, voltou a produzir efeitos plenos, né? Toda aquela modificação decorrente da medida provisória foi extinta e se voltou a aplicar a medida, as disciplinas da reforma trabalhista de fato original. Com essa reforma trabalhista, quais são as principais mudanças, o que é de concreto na relação entre o empregado e o empregador? A reforma trabalhista trouxe várias mudanças que nós conversamos aqui em programas anteriores, né? O que aconteceu foi que alguns pontos precisavam ser esclarecidos, né? Não estavam muito claros, e esses pontos é o Poder Judiciário que vai acabar definindo o que vai de fato ser válido, o que é constitucional, muito embora a legislação já traga uma presunção que essa lei ela é constitucional e assim deve ser aplicada até que seja declarada inconstitucional, mas ela trouxe mudanças em todos os sentidos, né? Principalmente para tentar desonerar o empresário dessa folha de pagamento, da tão assombrosa folha de pagamento, o custo disso, né? Então ela mudou principalmente a natureza de algumas parcelas trabalhistas que antes tinham natureza salariais e por óbvio, implicavam num encargo trabalhista e previdenciário maior, desonerando, desnaturando essa qualidade para transformar em indenização. E indenização até verbas ressarcitórias. Deixaram de incidir encargos trabalhistas sobre essas parcelas, como ajuda de custo, diárias de viagens, e isso desonerou mais o empresário. Essa questão de desonerar o empresário é algo que o trabalhador não tem muita noção, mas normalmente ele costuma custar o dobro do que ele recebe, né? Um trabalhador que recebe um salário mínimo, para o empregador, são 2 salários mínimos ali por conta de todos os encargos que envolve. Então, quando há uma desoneração, há essa facilidade e, consequentemente, há uma possibilidade de redução do trabalho informal, né? As pessoas, de fato, trabalharem já dentro com seus direitos garantidos, porque não vai ter tanto essa necessidade ou essa tentativa de driblar o que está previsto na lei, né?
De fato, um dos interesses dessa legislação, pelo menos a bandeira que se levantou para ser aprovada essa lei, é que ela poderia gerar mais postos de trabalho formais, né? Essa facilidade de estar desonerando o empresário para que ele pudesse contratar de forma formal esses trabalhadores e com isso gerar também renda formal, postos de trabalho formais, receita para a própria Previdência de trabalhos que antes eram contratados de forma sem registro, sem anotação na carteira, e isso passou a ser facilitado com a legislação. O trabalho intermitente é um exemplo disso, né? Onde os informais prestavam serviço de forma eventuais, de acordo com a necessidade do empregador, passaram a ter a possibilidade de serem contratados com carteira assinada, registrado, com os impostos recolhidos, para poder continuar nessa metodologia de prestar serviço quando o empresário precisa, mas, por contrapartida, ele está ali com a carteira de trabalho dele sendo anotada. 6 meses depois, é possível fazer alguma avaliação do que se tinha de ideia e do que se tem hoje de concreto? Olha, Adriane, uma avaliação provisória, acredito que sim, né? A lei ainda é muito recente. Nós temos, na verdade, foi em novembro, então nós temos 7 meses, fizemos no dia 11, dia 10, agora 7 meses que essa lei entrou em vigor e nesse período essa mudança da medida provisória. O que a gente pode perceber nesse quadro é que a classe empresarial ela vem tentando aproveitar de forma mais enérgica essa mudança legislativa, né? Então ela vem tentando identificar o que ela pode reduzir de custo com isso, né? Que parcelas ela vinha pagando que incidia aqueles encargos trabalhistas e previdenciários que hoje não incide mais, isso vai desonerar um pouquinho. Ela consegue hoje, por exemplo, planejar um parcelamento de férias de até 3 períodos e, portanto, ela consegue pagar essas férias em 3 vezes, não precisa desembolsar de uma vez só ou então em 2 parcelas, como antes era feito. E, por outro lado, o trabalhador vem se adequando a esse mercado já traçado por essa nova legislação, né? Um reflexo que a gente tem, Adriane, é interessante esses dados do Poder Judiciário, né? O tribunal aqui nós tivemos uma queda em média de 60% de ações trabalhistas depois que essa lei entrou em vigor. Então, em dezembro, nós tínhamos uma média de distribuições, reclamações trabalhistas que os trabalhadores que dirigem-se à Justiça do Trabalho para poder abrir sua reclamação, inclusive sem advogado, tinha média de 260. Esse número caiu em torno de 45% a 50%, agora essa curva já vem subindo. Da mesma forma que as reclamações também trabalhistas tiveram uma queda drástica, e aí chegou nesse percentual bem maior por meio de advogado, que era um período que as pessoas estavam analisando como é que iam se comportar, como é que o judiciário ia tratar algumas matérias, como os magistrados estariam entendendo aquela mudança legislativa para poder diminuir o risco de uma demanda frustrada, uma demanda não exitosa, que acabou gerando encargos para o próprio trabalhador. Hoje o trabalhador, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, ele ajuizar uma demanda e ele perder, ele tem que pagar honorários advocatícios para outra parte e as custas processuais. Então, esse risco, quando aumentou para o trabalhador, ele automaticamente, inclusive os próprios advogados militantes de justiça do trabalho, tiveram receio de ajuizar isso de forma imediata. Esperaram abaixar pelo menos um pouco essa poeira para poder voltar a ajuizar as demandas que estavam reprimidas ainda. E essa curva vem aumentando. Embora tenha sido drástica a queda, essa curva vem tendo um caminho ascendente. Agora, para o trabalhador, houve algum ganho, de fato, assim, que a gente pode exaltar aqui, de que durante esses 6 meses ficou melhor? Adriane, o ganho que se esperava era a formalização de postos de trabalho, né? A rigor, era o grande afã de todo mundo. Agora, isso não aconteceu ainda, né? Agora não se sabe, fazendo uma análise macro de tudo, se isso é decorrente de uma crise política, institucional que o Brasil vive, ou isso é decorrente de uma legislação que não vingou como se esperava para vingar em relação à criação de postos de trabalho. Os números, infelizmente, do Brasil não ajudam a uma análise específica em relação à lei, se
essa falta de empregos formais é decorrente da legislação que não surtiu o efeito esperado ou é decorrente de um cenário político, social que o Brasil vive para poder se dizer mais, de fato, os postos de trabalho não aumentaram formalmente. Os números mostram isso. Vamos só reforçar aqui algumas mudanças significativas dessa legislação durante esses 6 meses. Em relação ao banco de horas, o pagamento desse banco de horas sofreu alterações. Não precisa mais esperar um ano inteiro, tendo mais um ano para efetuar esse pagamento, né? Agora ele é semestral. De fato, quando a gente fala em banco de horas, a gente tenta tirar esse caráter do pagamento, que é para isso que ele serve. Ou folga, né? Na verdade, o banco de horas que se vinha praticando antes da legislação é aquele que se fazia acordo com o sindicato para que o empregado pudesse trabalhar um ano todinho, cumprindo horas extras, e nesse mesmo módulo anual ele compensaria o trabalho excedente que ele desenvolveu, né? E o que a reforma trouxe, se não compensasse, deveria ser pago no final do ano as horas não compensadas. Aí sim, mas a rigor o Instituto é para quê? As horas cumpridas a mais fossem compensadas e não houvesse pagamento. O que a legislação trouxe de novo, nesse sentido, foi possibilitar que esse acordo seja feito direto com os trabalhadores. Sem passar por sindicato. Sem passar pelo sindicato, mas no intervalo menor. Ao invés de tu ter um ano para compensar, tu só teria 6 meses. Então, esse banco de horas hoje pode fazer com os empregados, mas essa compensação de horas excedentes tem que ocorrer no módulo de 6 meses. Entendi. Grávidas em trabalho insalubre, como que ficou a situação? As grávidas não podiam, antes da reforma, assim como a lactante, trabalhar em grau de insalubridade nenhum. Porque, de fato, por ser insalubridade por si só, já demonstra que é um trabalho que causa prejuízo à saúde de qualquer trabalhador, especialmente, sobretudo, da grávida e da lactante, né? A reforma trabalhista ela trouxe uma mudança inicial, que depois foi mudada pela medida provisória, que ela poderia trabalhar sim no ambiente insalubre, desde que fosse em grau baixo ou médio, né? Com autorização médica. E que ela tivesse uma recomendação médica que autorizasse isso. Com a medida provisória que caiu, seria facultado. Para poder minimizar esse impacto social, quando teve essa mudança, a medida provisória trouxe o escopo de, olha, vamos tentar preservar esse trabalho da mulher, principalmente na área da saúde, no posto insalubre baixo e médio, para poder preservar a empregabilidade dela. Com essa justificativa, modificaram. A medida provisória trouxe que ela poderia trabalhar no lugar insalubre médio se ela quisesse e se ela provasse que isso não poderia gerar prejuízo à saúde dela por meio de um atestado médico, com um médico de sua confiança. Então, a grande mudança foi, antes da reforma trabalhista, não podia de jeito nenhum. Com a reforma trabalhista, podia, desde que ela no médio e no baixo, desde que ela provasse que ela só não trabalharia se ela provasse que ela não tinha, que aquele ambiente faria mal para a saúde dela. E da medida provisória que caiu, ela só trabalharia se quisesse e se provasse que pudesse. Okay. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar mais uma vez, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Por nada, Adriana, é um prazer estar com vocês aqui. Eu recebi o Enison Alcântara Barros, advogado especialista em Direito do Trabalho, fazendo um balanço aí desses 6 meses da reforma trabalhista. E agora a gente muda de assunto porque a falta de iluminação nas ruas do centro gera insegurança. Os usuários do transporte público estão à mercê de assaltantes. Luz nos postes até tem, mas é insuficiente. Repare como a escuridão no local é grande. É fim de noite. Trabalhadores esperam o ônibus na beira da calçada. Eles ficam próximos uns dos outros. Parece que assim se sentem mais seguros diante da falta de luz. Bem perto deles, roedores saem em busca de resto de comida pelo chão. Em algumas paradas de ônibus, como esta aqui, a situação é ainda pior. Segundo os usuários do transporte coletivo, faz tempo que não tem iluminação pública no local. Luz mesmo, só dos vendedores ambulantes. Seu Vicente é o dono desta barraca. Sem a lâmpada dele, olha como fica. Nós colocamos luz aqui. Quando trabalha de noite, nós fechamos e desligamos a luz. Escuro. A situação deixa todos aflitos. Bolsas
ficam na frente. Nada de dar sopa para o azar. Só não aquela assim. Assim você vê quem tá do lado. Mexendo. Isso mesmo. Espanta mais o ladrão. Espanta para mim. A Prefeitura de Manaus informa que uma equipe de manutenção da concessionária Manaus Luz irá, o mais breve possível, avaliar a situação na área e fazer o reparo da iluminação conforme a solicitação. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com Cleiton Pascarelli, que está na 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Cleiton está ao vivo também por lá no programa, trazendo as informações para os ouvintes que estão o acompanhando pela 93.1. E a gente vai já fazer a nossa interação com a rádio. Oi, Cleiton, muito bom dia. Bom dia. Eu já vou te convidando para a gente ir ao vivo conversar com o Fred Rocha. Vamos. Porque ele está na Avenida Djalma Batista, onde mais uma vez tem buraco, né? Mais uma vez o asfalto começa a ceder, já iniciou-se uma obra. Só que esse é daqueles enormes, daquele que o asfalto cede e que a gente corre o risco de ter o trânsito muito prejudicado. Assim como já iniciou uma obra ali naquela área próxima ao Vieira Alves, tem agora uma obra iniciada em outro trecho, porque o asfalto voltou a ceder por conta dessas tubulações extremamente antigas. O Fred está ao vivo e é para lá que a gente vai agora. Oi, Fred. Bom dia para você. Conta para a gente como é a situação aí na Djalma Batista. Os trabalhos já iniciaram, né? Muito bom dia, Adriane, bom dia, Cleiton Pascarelli, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. A gente está exatamente no trecho onde a Prefeitura fez a obra, que é aqui bem próximo do cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira. O trecho fica exato no sentido bairro-centro, quem está passando aqui pela Avenida Djalma Batista. A Prefeitura fez a obra já neste fim de semana, ontem, e conseguiu fazer aqui a rede de drenagem em cerca de 3 metros. Vale ressaltar que há aproximadamente 2 anos, este mesmo trecho aqui afundou e a Prefeitura precisou trocar tudo que havia por aqui. Segundo as informações da Seminf, isso aqui aconteceu por conta das chuvas dos últimos dias. Então, essa tubulação, segundo ela, antiga, não conseguiu suportar a quantidade de água. Vale ressaltar que aqui dá vazão ao Igarapé do Bindá, que passa por trás da Rua Rondônia, o conjunto Eldorado, atravessa a Djalma Batista e chega inclusive até a Avenida Pedro Teixeira. Por conta desta obra aqui que a Prefeitura fez, ainda vai ser preciso fazer o recapeamento aqui, colocar o asfalto. Aí, este trecho está interditado, por conta disso os motoristas não podem passar por aqui. Neste horário da manhã, que o trânsito é bem mais tranquilo, no sentido bairro-centro, por enquanto a gente ainda não tem problema. A gente consegue observar que o fluxo de veículos é normal aqui na área. Agora, daqui a pouco é que vai ser o negócio, porque aí os motoristas vão estar voltando para casa, trazendo seus filhos das escolas ou mesmo para o horário do almoço, e este trecho da Avenida Djalma Batista geralmente fica bastante congestionado. É como se fosse isso aqui um veículo com pane mecânica, né, que acaba ocupando uma faixa. A gente sabe o que acontece em Manaus quando a gente tem pelo menos um trecho da faixa interditado. É um congestionamento quilométrico. Quando você chega próximo, vê que é só ali enfim, mas como as avenidas já não conseguem suportar o grande fluxo de veículo, qualquer coisa é suficiente para prejudicar o trânsito. Então, a expectativa é de que daqui a pouco nós tenhamos um trânsito bem mais complicado aqui na área da Djalma Batista. No que diz respeito à obra, pelo menos o que nós podemos observar, já foi quase finalizada, falta apenas então a Prefeitura vir ao local e colocar aqui o recapeamento para então liberar este trecho para os motoristas. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Está aí, portanto, o Fred lá na Avenida Djalma Batista. Por enquanto a situação é tranquila, mas é bem provável que se complique. E, Cleiton, a gente torce para que não volte a ceder, né? Eu costumo dizer que esse tipo de obra de recuperação de rede de tubulação é uma obra que não dá voto, porque é uma obra que está enterrada, né? Ninguém vê o que está ali por baixo, e aí todo mundo vai deixando passar, até que o asfalto cede. Só para a gente ter ideia do quanto isso é prejudicial, essa forma do poder público protelar o que tem que ser feito, não fazer o que é sua obrigação. Lá na Djalma Batista, agora, dia 9, completou 3 meses da interdição daquela área ali, naquele trecho ali próximo ao Vieira Alves. Foi preciso interditar completamente, uma confusão extrema no trânsito ali,
que ainda se arrasta, prejuízos para o comércio, enfim, situação bastante grave. E agora, além dessas duas situações aí, existe uma operação de tapa-buracos da Prefeitura que o Tribunal de Contas vai investigar. O Tribunal de Contas está de olho, tá? O prefeito Arthur anunciou ontem aí que vai investir 320 milhões de reais em recuperação de 10 mil ruas em Manaus, né? E que 210 milhões seriam para tapar buracos, enquanto 110 milhões de reais vão ser para recuperar ruas. O Tribunal de Contas do Estado quer analisar primeiramente quais são essas 10 mil ruas aí, né? Porque pode-se dizer pura e simplesmente que se asfaltou 10 mil, perdão, e chegar a 9.980, por exemplo. Né? O Tribunal de Contas do Estado quer saber quais são essas ruas e vai acompanhar o que ele chama de in loco e ao vivo a execução desses trabalhos. Inclusive, analisando também o gasto de material e o gasto de dinheiro público. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né, nessa gestão da presidente Yara Lins, tem feito esse tipo de trabalho. Tanto é que assinou na semana passada um termo de conduta com a Câmara Municipal de Manaus para acompanhar também a obra de um anexo que eles devem construir lá próximo à sede da Câmara. Também tem acompanhado ali obras da M070 e outras obras aqui, como por exemplo a Avenida das Flores, obras do governo do Estado, que o Tribunal de Contas do Estado tem intensificado essa fiscalização. Vale lembrar que antigamente era uma prática do TCE apenas fazer a análise de obras durante a execução ou após a execução, né, durante ali a prestação de contas dos gestores públicos. Agora não, a presidente Yara Lins determinou que as obras vão ser fiscalizadas no momento que são executadas. Como, por exemplo, já vem ocorrendo, como eu falei aí, em obras como a M070 e a Avenida das Flores, inclusive irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado no andamento dessas obras já são apontadas para os gestores imediatamente, que são corrigidas, e isso faz com que o dinheiro público seja respeitado. Então, o tribunal está de olho nesse anúncio de obras aí da Prefeitura de Manaus, que deverá asfaltar e recuperar 10 mil ruas em 7 meses. Ou seja, pretende fazer em 7 meses o que não fez em vários anos, hein, Adriane? Não fez em 6 anos, né, Cleiton? Exatamente. E é justamente por isso que tem que ser investigado, porque, olha só, foram 6 anos, quase 6 anos aí de prefeitura. Durante esse período, o levantamento que foi feito, inclusive pela própria Seminf, aponta que a prefeitura fez, em 6 anos, 8 mil ruas. Em 7 meses, vai fazer 10 mil ruas? Não bate, é o que eles prometem, pois é. Não bate, assim, e se de fato conseguirem fazer, ou o serviço vai ser mal feito, ou houve um interesse muito pessoal e político de se fazer agora em ano de eleição. Exatamente. Porque se não fez em 6 meses, como é que faz em 6 anos? Como é que faz em 7 meses e com recurso próprio? Exatamente. Bom, é bom lembrar, né, que esse ano é ano eleitoral. Nós temos vagas aí para presidente da República, governador do estado, senador, deputado estadual e deputado federal. E é bom lembrar também que o filho do prefeito Arthur Neto, o Arthur Bisneto, é deputado federal que deve vir para a reeleição. Então é sempre bom deixar tudo às claras para o eleitor, às claras para o cidadão, para que as pessoas avaliem aí o que realmente está sendo prometido, o que deverá ser feito concretamente, né? Até porque o prefeito Arthur é um dos conhecidos aí por prometer e não cumprir, e muito. Tantas e tantas promessas não foram cumpridas pelo prefeito até hoje, como, por exemplo, transporte público, os novos ônibus, a questão de creches, que não se chegou ao que ele prometeu, a questão de não aumentar a tarifa, que aumentou 2 vezes, a questão, enfim, várias promessas
que não são cumpridas pelo prefeito. Vamos ver se isso sai, né? A sensação que eu tenho, Cleiton, é que se acredita muito na pouca memória da população, se acredita muito numa amnésia coletiva, de que todo mundo vai esquecer o que aconteceu durante 6 anos e lembrar só dos últimos 6 meses, né? Vai esquecer que passou 6 anos com a rua totalmente esburacada. Exato. Algumas ruas, a gente mostrou ainda há pouco aqui na TV, não dá nem para chamar de rua, né? São lugares sem nenhum tipo de infraestrutura, que não adianta assaltar. Ali é um processo um trabalho de drenagem profunda, é um trabalho muito árduo ali para você conseguir dar um pouco de dignidade. E aí a gente fala de pessoas que ficam sem atendimento policial, porque não dá para chegar uma viatura, sem um atendimento de ambulância, porque não dá também para conseguir chegar até o local, sem conseguir sair de casa, a coleta de lixo é inexistente, se chove, o menino não vai para a escola, a pessoa não consegue sair para trabalhar, porque a rua alaga completamente, porque não tem nenhum tipo de atenção básica, que é uma obrigação. A gente não está cobrando nada aqui que não seja uma obrigação do poder público. O poder público recolhe impostos, o poder público tem o IPTU que é para ser usado nesse tipo de trabalho. Enfim, pode fazer parcerias com o próprio município, pode fazer com o Estado, com o governo federal, pode conseguir financiamentos. O que não pode é deixar as pessoas nesse tempo todo. E se conseguiu agora, depois de 6 anos, dinheiro para fazer no ano eleitoral, será que esse dinheiro só apareceu agora? Não tinha antes para que se executasse, para dar um pouco de dignidade para as pessoas, para ir e vir? Olha só a situação dessa mulher que está transitando aí numa das ruas da cidade de Manaus, se é que dá para se chamar de rua, né? Uma coisa eu te digo, quem tem carro em Manaus e precisa trocar de mês em mês a suspensão, esse sente no bolso o problema dos buracos na cidade. Nós mostramos no Cidade Alerta Manaus a semana passada uma mulher que conseguiu fugir da ação de criminosos, engatando a ré no carro. Acho que vocês, inclusive, mostraram também aqui no Manhã no Ar. Sim. Engatou a ré no carro, acelerou e conseguiu fugir da ação dos criminosos. E conseguiu também escapar de buracos lá na rua dela, que estavam cheios. Ela, inclusive, se você notar, vou resgatar aí no A Crítica Play, você vai ver a imagem que o carro dela sai balançando bastante. Com tanto buraco que tinha na rua, a sorte dela foi não ter ficado num deles e conseguir fugir dos bandidos. Então, até nisso, até na questão de segurança pública, os buracos na nossa cidade interferem. E de facilidade para que aconteçam acidentes também, né? Exatamente. Muito obrigada, Cleito, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Obrigado você, querida, e até amanhã. Até lá. E ainda nessa edição, a gente tem o quadro Na Ponta do Lápis, com dicas para você economizar na hora de abastecer. E no próximo bloco, a gente mostra que Manaus ganhou um hospital veterinário. Não sai daí que eu volto já.